O deputado distrital Fábio Félix fez uma reflexão sobre o dia do Evangelho e aqui nesse vídeo eu vou trazer alguns pontos que a Bíblia diz sobre o que ele falou nesse vídeo. Existe hoje uma crescente doutrinária no Brasil abandonando o Evangelho. Eles continuam falando em Jesus, mas a prática deles é só a prática do Velho Testamento. Só falam da lei. E aqui ele diz que abandonaram Jesus porque a prática deles é só a prática do Velho Testamento. Ele traz esse ponto como se o Deus do Antigo Testamento é um Deus ruim e no Novo Testamento tem um Deus diferente, um Deus bom, um Deus que prega o amor. Mas sobre esse tópico, o que a Bíblia mostra acerca de como Deus é no Antigo Testamento e também o que a Bíblia traz sobre Deus no Novo Testamento. E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou trazer aqui um exemplo, que é o exemplo de Sodoma e Gomorra, uma conversa que Abraão tem com Deus. Eu não vou ler tudo, mas o início, aqui no versículo 26 do capítulo 18 de Gênesis diz: Respondeu o Senhor, se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. E aí, Abraão ele vai continuando essa conversa com Deus. Então ele pergunta, e se faltar 5? Aí Deus fala, se tiver 45, eu vou poupar a cidade. Aí ele vai descendo até chegar em 10. Então aqui eu trago essa passagem aqui do Antigo Testamento para mostrar que, cara, o Deus do Antigo Testamento também era um Deus de amor. Você tinha Sodoma e Gomorra, uma cidade que tinha muito pecado, uma cidade que Deus já tinha decidido destruir aquela cidade. Então veio Abraão, falou com Deus e Deus falou, olha, se tiver 50, eu poupo a cidade inteira. Se tiver 45, eu poupo a cidade inteira. Então, a questão aqui não é que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau e o Deus do Novo Testamento é um Deus bom. Na verdade, Deus é o mesmo. Ele é bom no Antigo Testamento e ele é bom também no Novo Testamento. Mas para continuar, vamos pegar também um parâmetro do Novo Testamento acerca do Antigo Testamento. Uma fala do próprio Jesus. E essa fala, ela está em Mateus 5, a partir do versículo 17 e vai até o versículo 20. E aqui, a partir do versículo 17, Jesus ele está falando o seguinte: Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aqui Jesus está falando o seguinte, que o que acontecia no Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus aqui do Novo Testamento. Deus ele não mudou. Não é que as pessoas que pregam um Velho Testamento, que praticam o Velho Testamento, abandonaram Jesus de forma alguma, porque o Antigo Testamento ele fala sobre Jesus e o próprio Jesus fala que veio para cumprir a lei, o próprio Jesus fala que está aqui para cumprir aquilo que foi escrito no Antigo Testamento. Então, quando o deputado traz essa comparação, ele traz uma comparação falsa, uma comparação errada e querendo criar como se na Bíblia tivesse dois deuses ou um Deus com personalidade diferente, uma personalidade má no Antigo Testamento, uma personalidade boa no Novo Testamento, quando na verdade isso é uma mentira. E aí a gente segue para o próximo ponto aqui que ele traz nesse vídeo dele. Só falam da ordem, só falam do moralismo, do comportamento. Esqueceram a mensagem fundamental do Evangelho, que é a graça. Então, um ponto importante aqui para a gente entender é que a mensagem fundamental do Evangelho não é graça. A mensagem fundamental do Evangelho é falar de Jesus, falar da sua vida, falar da sua morte, da sua ressurreição e a promessa da vida eterna. E um ponto para a gente identificar isso é ali em Romanos 6, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, somos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado da morte dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma
fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois, sabemos, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque, morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, tá? Então, eu li esse ponto aqui justamente porque quando o deputado traz aqui o fundamento do evangelho é a graça, como se a graça fosse uma licença para você fazer tudo o que você quiser, do jeito que você quiser, e como Deus é amor, ele vai te aceitar da forma que você quiser, isso é uma linha de pensamento errada, porque o fato de Jesus aceitar você da forma que você está, não significa que ele quer que você permaneça no erro, que você permaneça no pecado. Então sim, assim como nos tempos bíblicos, Jesus hoje aceita qualquer um, ele vai te aceitar da forma que você está, mas de forma alguma ele quer que você permaneça da forma que você está. Ele quer que você, assim como ele morreu para o pecado, você também morra para o pecado. Assim como ele não mais a morte tem domínio sobre ele, a morte também não vem a ter domínio sobre nós. E a morte, ela tem domínio sobre nós através do pecado, porque o pecado leva à morte. Então, quando o deputado fala que o fundamento do evangelho é a graça, isso é falso, porque o fundamento do evangelho é Jesus Cristo. O fundamento do evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E a morte e ressurreição de Jesus Cristo significa para nós também a nossa morte como pecadores e a ressurreição como pessoas que vão estar buscando se santificar, pessoas que vão estar buscando viver conforme Cristo viveu. E eu achei importante gravar esse vídeo porque eu vejo que é um deputado usando a Câmara Legislativa para falar um pensamento errado acerca de Deus, acerca da Bíblia, e que acaba influenciando muitas pessoas. Isso você pode ver ali nos comentários do próprio vídeo dele.